entendemos tudo isso. Professor Júlio, falando sobre liturgia, missa, nós tocamos no tema da espiritualidade também, nós tocamos no tema da nossa vida moral, da nossa vida cristã. Eu queria perguntar, durante o tempo de vigência da missa tridentina, não existiram heresias de tipo litúrgico, de tipo espiritual, de tipo, digamos, piedoso na igreja? Nós podemos dizer que a missa tridentina foi uma barreira contra todos os erros e doutrinais, espirituais, naqueles séculos, desde o século XVI até meados do século XX? Não, a missa tridentina ela não foi capaz de evitar uma série de atrocidades e heresias que surgiram no seio da igreja desse período, né, da idade que nós chamamos de idade moderna, né, entre o século XVI, né, e o início do século XIX, né, e até mesmo, né, até muito recentemente, até o Concílio Vaticano II, né. A gente tem que deixar claro aqui, a gente não está falando mal da missa tridentina, né, longe de nós, né, a missa tridentina é um tesouro da história da igreja, né. O que nós estamos tentando aqui nós estamos tentando alertar as pessoas contra a mentira de que todos os problemas da igreja foram causados pelo Concílio Vaticano II e pela reforma litúrgica. Então, o fato é que nós tivemos aí, né, no período que abrange o Concílio de Trento, a missa tridentina e o Concílio Vaticano II, uma série de problemas. Então, a missa tridentina, ela não conseguiu, digamos assim, evitar esses problemas. Então, logo de início, nós podemos citar uma heresia, o jansenismo. Né? O jansenismo, ele surge já com a missa tridentina em vigência. Né? O jansenismo foi uma tentativa de protestantizar o catolicismo, de protestantizar a doutrina da igreja. Foi uma heresia combatida, né, pela igreja, tá? E tantas outras atrocidades, tantos outros problemas que aconteceram na história da igreja nesse intervalo de tempo. A missa tridentina não conseguiu evitar isso, né? A missa tridentina não conseguiu evitar a Revolução Francesa, que é um dos episódios mais dramáticos da história do cristianismo, da história da igreja. A missa tridentina não conseguiu evitar todas as atrocidades do século XIX, ela não conseguiu evitar a laicização da Europa ao longo do século XIX. Na verdade, né, o padre José Eduardo citou muito bem no início da live essa questão da descristianização da civilização ocidental. Isso é um processo que não começa com o Concílio Vaticano II, gente. Isso é um processo que começa com a Revolução Francesa e que vai se concretizando ao longo do século XIX. Né? A missa tridentina, ela não evitou, então, a laicização, a secularização da sociedade europeia. A missa tridentina, ela não evitou o surgimento do marxismo, ela não evitou a Revolução Russa, ela não evitou as duas guerras mundiais, tá? Então, né, a missa tridentina não evitou o modernismo. O modernismo, né, os tradicionalistas gostam tanto de falar do modernismo, né? Mas o modernismo ele não surge com o Vaticano II. O modernismo surge no século XIX, né? Muito antes do Vaticano II, muito antes da reforma litúrgica. Tá? Então, são todas atrocidades que aconteceram nesse período de vigência da missa tridentina, né? Entre o Concílio de Trento e entre o Concílio Vaticano II. Não tem como a gente colocar a culpa do Concílio Vaticano, dessas coisas no Concílio Vaticano II, são coisas anteriores ao Concílio Vaticano II. Então, isso é para mostrar para vocês que o pecado, as heresias, as atrocidades, elas sempre existiram, independentemente de liturgia, independentemente de reforma litúrgica, né? Então é isso, né? Mais uma falácia, né? A gente tentar dizer que a missa tridentina seria o remédio para tudo, né? Tá? De fato, um absurdo a absolutização de um rito litúrgico, ainda mais colocado em antítese aos demais ritos, né? Isso nunca aconteceu na Igreja Católica. A Igreja Católica sempre foi plurirritual. E
não existem, por exemplo, nos tratados de sacramentária, comparações entre os ritos para desmerecer um rito em benefício de outro. Quando nós lemos, por exemplo, os manuais de teologia moral, ou mesmo os manuais de sacramentária antigos, e se fala da liturgia, por exemplo, dos gregos, sempre se fala para legitimar aquilo que eles fazem, imemorialmente, né? Então, por exemplo, quando se fala do sacramento da crisma, nos manuais de teologia moral, eles dizem, olha, no Oriente se faz assim e a crisma é válida. Quando, por exemplo, o Papa São Paulo VI renova o rito da confirmação, ele faz uso de um sacramentário muito anterior ao sacramentário do século XI, que até então vigia na Igreja Latina, o sacramentário do século IV, oriental. Ora, com que autoridade essas pessoas que têm 10 crismas na cabeça vêm para, por exemplo, questionar a legitimidade do rito da confirmação, que é mais tradicional, inclusive, na forma com que nós celebramos hoje? A ignorância é que cria esses falsos dilemas, que não se sustentam diante de uma simples análise da realidade. Nós temos na igreja não apenas a garantia da assistência divina, mas também nós sabemos que os ritos litúrgicos não são intocáveis, podem ser alterados pela autoridade da igreja, como bem lhe parecer. Às vezes isso acontece de maneira mais orgânica, às vezes menos orgânica. O fato é que a única condicionante para o poder supremo do Romano Pontífice é, de fato, a lei divina e a constituição divina da igreja. Tudo mais depende, sim, da autoridade do Romano Pontífice, e ele pode fazer como lhe parecer melhor. É importante nós entendermos isso, porque frequentemente se usa o argumento, por exemplo, de que durante o processo de desenvolvimento da reforma litúrgica foram consultados ou estiveram presentes observadores protestantes sem direito a voto, ou que tal ou qual membro teria sido, coisa que até hoje não se provou, integrante de sociedades secretas, etc. Nós católicos, nós nos importamos com uma coisa: o ato de aprovação papal. Quando o Papa, no ato de aprovação, entrega para a igreja um rito da Santa Missa e dos demais sacramentos, e nós dizemos que esse rito é inválido ou que esse rito, de alguma maneira, é heretizante, nós estamos cometendo um grave erro. Porque, de fato, o Papa, ao fazer um ato tão solene quanto o de entregar os ritos litúrgicos da missa e dos sacramentos para a igreja inteira, ele é assistido pela graça do Espírito Santo. Será que existe coisa mais importante do que a Santa Missa na igreja? E quando o Papa vai entregar o rito da missa para a igreja, ele, se é o Papa real, se ele é Papa válido, como nós acreditamos, ele, na entrega desse rito, ele não é assistido pelo Espírito Santo, na aprovação, no ato de aprovação, mas é evidente, ele tem que ser, ou ele não é Papa. Então, nós precisamos ter muita clareza quanto a isso. Há uma mentalidade revolucionária que faz com que os fiéis leigos, eles às vezes queiram se erigir em autoridades e fica todo mundo querendo meter o bedelho naquilo que não lhe compete. A liturgia só pode ser disciplinada pela Santa Sé Apostólica. Ponto final. Isso vale quando a minha preferência é mais tradicional ou quando a minha preferência é mais, digamos assim, moderna. Caio